Nos dias 29 de maio e 12 de junho, professores, estudantes e técnicos da Universidade Federal de Pernambuco elegerão um novo reitor e vice-reitor para um mandato de 4 anos. O Trilhas da Democracia de hoje entrevista os candidatos inscritos no pleito, no momento em que a autonomia da Universidade Pública Federal encontra-se sob risco em função dos ataques do governo Jair Bolsonaro. Estamos com o professor Daniel Rodrigues, do Departamento de Fundamentos Sociofilosóficos da Educação e ex-diretor do Centro de Educação. Daniel, como é que a tua chapa pensa a famosa ideia da universidade pública, gratuita, laica e de qualidade? Bem, prazer estar aqui, Mondaini, Trilhas da Democracia. Primeiramente, a nossa chapa é uma chapa coletiva, né? Uma chapa que é composta por estudantes, técnicos, técnicas e também docentes. A gente entende que nesse momento que estamos vivendo no Brasil, de profundo ataque aos direitos humanos, à própria universidade, né, há muitas conquistas que nós tivemos ao longo dos anos, esse ataque necessita de uma resposta forte, uma resposta que toda a comunidade universitária faça e se mobilize. Por isso a chapa tem essa perspectiva democrática de envolver os interesses de todos os segmentos para que a gente possa construir essa resistência. Na conjuntura atual, uma coisa que a gente queria ressaltar, é tão difícil que não basta simplesmente posicionar genericamente. A gente tem que descrever o que está acontecendo para conseguir responder o que está posto. O ministro, por exemplo, falou que aqui não precisávamos mais ter cursos de antropologia, filosofia, e que os cursos teriam que ser direcionados ao mercado. Isso é muito grave. Mas isso está acontecendo no Brasil e no mundo. A gente tem que compreender que essa política que existe é uma política, na verdade, de tentar minimizar a crítica ao que está posto dentro da sociedade. Aqui, por exemplo, na universidade, no ano passado, em 2018, tivemos a aprovação do campus de Goiânia torto, dessa forma. O campus que só tem mais direcionado engenharias, né? E não tem, por exemplo, artes, nem filosofia, nem antropologia. Ou seja, de uma certa forma, houve uma antecipação do que está posto. E é nesse sentido que a chapa movimenta o FPE, ela enfrenta e busca dizer para a comunidade que não adianta pensar que tem um tipo de negociação que a gente possa ceder a interesses contra a própria universidade. A gente tem que localizar essa crítica, entender o que está se passando e se posicionar firmemente. Como conselheiro, nesse momento, que foi o ano passado, nós votamos contra, porque a gente sabia que já era um atentado essa ideia de universidade pública, gratuita, que tem uma pluralidade, né, no seu conhecimento, na sua epistemologia. Então, nesse sentido, a chapa entende a defesa da universidade pública é a defesa dos direitos humanos, é a defesa dos interesses da maioria do povo brasileiro. Então, essa defesa que a chapa consegue, na sua plenitude, envolver as 3 categorias, é um projeto de enfrentamento ao que está posto dentro da luta política hoje. Algumas propostas para a gente são muito caras, né, são muito relevantes. A primeira, diria, é essa perspectiva de montar no seu bojo decisório, né, a participação tanto de estudantes, de técnicos, de uma forma paritária, de uma forma que questões feitas, o restaurante universitário, as 30 horas, né, e tantas outras questões que envolvem o coletivo, né, os estudantes, professores, possam ser pensadas e deliberadas coletivamente. Um dos grandes problemas que se coloca hoje na universidade, como se fosse um problema de gestão, não é verdade. O grande problema central é como nós vamos construir a política democrática dentro da universidade, né? Uma forma de resistir a projetos antidemocráticos, né, que tiram direitos, é fazer o contrário. A universidade deve se constituir enquanto laboratório de democracia, tanto no sentido da sua formação, na sua organização interna, mas também na formação do jovem que está estudando. Imagina você, o jovem também está deliberando, quando ele vai para o mercado de trabalho, quando ele for trabalhar, ele vai levar essa formação relevante, né, para a sua vida profissional, para a sociedade. Então, a universidade, nós entendemos, enquanto movimenta o FPE, ela tem um papel estratégico, tanto na produção de conhecimento, quanto também na formação dos seus sujeitos. Aí, nesse sentido, nós estamos
muito bem colocados politicamente, dizendo que vamos defender esse propósito, mesmo que ele vai colocar-se como embate ao propósito de destruição da universidade. Não podemos ter meia palavras, nós temos que ter postura, altivez de construir essa resistência tão necessária hoje em dia, não só na UFPE, mas no Brasil todo. Então é nesse sentimento que a gente carrega, com muita alegria, com muita leveza, mas com muita determinação, um projeto que seja efetivamente democrático, efetivamente público e gratuito, e não só de belas palavras, mas com práticas que envolvam os 3 segmentos. Por isso que a gente está muito confiante, mas ao mesmo tempo pensando nessas dificuldades que a gente está enfrentando no dia a dia aqui que está acontecendo no Brasil. Muito obrigado, Daniel. Obrigado, Mundaí. Prazer. Estamos com o professor Sandro Saião, do Departamento de Filosofia da UFPE, candidato a vice-reitor na chapa encabeçada pelo professor Edilson Fernandes, ex-pró-reitor de extensão da universidade. Sandro, qual é o posicionamento da chapa em relação à tradicional ideia da universidade pública, laica, gratuita e de qualidade? Bom, antes de qualquer coisa, obrigado pelo convite, pela oportunidade, né? Esse é talvez a demanda de todos nós, né? Eu acredito que todos nós, todas as chapas estão comprometidas, né, com a defesa da nossa universidade, né? E nesse caso, uma universidade para todos, né? Uma universidade aberta, uma universidade que possa acolher a sociedade que a mantém, né? E nesse caso que esteja aberta a todos os segmentos, né, da sociedade, sejam eles todos os segmentos, inclusive aqueles que hoje, né, através das cotas e através das diferentes formas de acolhida, né, se deu relevo e se deu espaço que talvez em outros momentos tenha ficado uma universidade muito mais comprometida a atender a um determinado segmento, né. Então, a nossa chapa, através de uma série de estratégias, também fortalecendo algumas questões que já existem e apresentando outras, tem esse compromisso, né, no sentido de uma universidade para todos, uma universidade pública, né, pública, gratuita, laica principalmente, né, embora a laicidade signifique que as ideologias, as diferentes religiões, as diferentes sabedorias, todas elas sejam bem-vindas também, desde que tenham um tratamento crítico, reflexivo e problematizador. Então, nós estamos em aberto, né, estamos em aberto para acolher, inclusive, todos os discursos e todas as formas de saberes, já que a gente sabe que a sabedoria ela se expressa de muitas formas, né, inclusive sobre a forma religiosa, mas a laicidade é uma questão fundamental num espaço que se pretende construtor do conhecimento, um conhecimento que tem um compromisso com a liberdade, né, com o fomento da liberdade, com a expansão da consciência, né, e com a capacidade de que os sujeitos tenham de se instrumentalizar para o exercício da sua cidadania, para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Eu vejo que esse é o compromisso que acaba sendo pulverizado numa série de ações, né? A gente, quando escreve uma chapa, a gente não está apenas inscrevendo uma proposta, mas são diferentes propostas, né? Que é quase como se a gente estivesse numa teia de aranha, qualquer mexida em uma área vai exigir uma sequência de ações, no qual a gente pretende fazer com que a universidade responda às demandas do seu tempo, né? Então, hoje nós temos demandas específicas na nossa região, na nossa localidade, né? Que nós temos um estado, um município, um estado, uma nação e um mundo com demandas, com questões específicas desse tempo, e no qual a universidade tem que estar preparada na sua universalidade de saberes, nas diferentes faculdades que lhe fazem parte, e que ela possa, através disso, fomentar a criação de formas de agir, de formas de pensar, de formas de nos relacionarmos, né, que estejam comprometidas com a salvaguarda da vida, a ampliação daquilo que potencializa a própria condição humana, a humanidade, né, o relevo da própria humanidade. Então, a nossa chapa, Edilson Fernandes e eu, temos feito uma série de propostas muito específicas
não só para uma rearticulação da própria gestão, da gestão acadêmica, da gestão universitária, mas propostas também voltadas para a questão do ensino, da própria pesquisa, da própria extensão, que possam estar contribuindo com esse processo, né, de fazer com que a universidade esteja a serviço, né, das demandas do nosso tempo, comprometida com uma leitura crítica do passado e uma possibilidade de reinvenção do futuro, né, através do redimensionamento das nossas escolhas hoje. Muito obrigado, Sandro. Poxa, Marcos, obrigado. Estamos com a professora Florisbela Campos, do Núcleo de Educação Física e Ciências do Esporte do campus de Vitória e atual vice-reitora da UFPE. Professora, como é que a chapa se posiciona em relação à ideia de uma universidade pública, gratuita, laica e de qualidade? A nossa chapa, como consta no nosso programa, ela é totalmente a favor de uma universidade pública, gratuita, de qualidade, crítica, reflexiva, dentro dos princípios universais de uma universidade pública. Nós nos posicionamos totalmente contra a privatização das universidades. Como já foi comentado, essa onda de privatização não é uma coisa boa para as universidades públicas. Elas têm que continuar, a nossa luta vai ser para continuar com a universidade da maneira que ela, ideal como ela é hoje em dia, pública, gratuita, de qualidade, onde cada um possa expressar seus pensamentos, porque a universidade é um local, é um palco de ideias. Cada um deve dizer o que acha, então não existe censura, é um local onde qualquer pessoa pode falar sobre diferentes temas, suas posições políticas, suas posições ideológicas, então é um lugar livre. Então a nossa posição é uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Então, no nosso programa, em relação a isso, nós temos a ideia da criação de um núcleo onde se discuta tópicos específicos do dia a dia, da política. Então, nós precisamos ter realmente um local de estudo, tipo um instituto. Um dos institutos, nós temos 3 institutos. Esses institutos, eles terem mais protagonismo para que possamos ter ideia de discussões sobre diferentes temas. Por exemplo, as mudanças que estão sendo feitas no MEC. Então, acho que isso precisa ser discutido, porque isso afeta diretamente as universidades. Cada dia que a gente acorda, que olha o jornal, que olha o Diário Oficial, é uma novidade. Então, isso vem gradativamente mexendo na nossa autonomia, e isso a gente vem percebendo. Hoje mesmo, agora meio-dia, quando saí para aqui, eu não consegui ouvir totalmente a fala dos reitores, mas estava a discussão a respeito da intervenção do governo dentro das universidades, da Federal da Bahia, da Federal Fluminense, que eles estão com a pauta de costumes. Então, a universidade só pode fazer aquilo que o governo decidir que ela deve fazer. Então, eu acho que as universidades precisam realmente dar força à frente parlamentar que foi criada a semana passada para defender a autonomia da universidade e para evitar que essas pautas fora da universidade interfiram dentro do nosso dia a dia. Eu acho que nós temos que fomentar a diferença de ideias. O professor, ele é livre dentro da sala de aula, ele deve ter liberdade de cátedra. Então, toda essa movimentação que a gente está vendo acontecer de fora para dentro, eu acho que vem na tentativa de interferir na liberdade de cátedra. Na hora que o governo ameaça uma universidade de retirar seus recursos de manutenção, que já não são muitos, que já vem sofrendo uma restrição de 2011 para cá, os recursos vêm diminuindo. Então, na hora que você tem contingenciado recursos por conta de uma pauta, exclusivamente uma pauta de costumes, na minha opinião, então eu acredito que a universidade precisa se posicionar publicamente, as universidades precisam se posicionar individualmente e coletivamente através da Andifes, para evitar que esse desmonte da nossa prática diária venha acontecendo. Nós estamos vendo que estão sendo estimulados os alunos a filmar, a delatar praticamente os professores dentro de sala de aula. Eu acho que isso não é uma coisa positiva e a nossa posição no nosso programa é exatamente contra tudo isso. Eu acho que isso é um consenso dentro da universidade. Eu desconheço, próximo de mim, nenhuma das outras candidaturas, nenhuma candidatura eu acho que vai entrar em defesa de uma pauta que está prejudicando tremendamente o nosso ensino. Por enquanto, nós temos aí o ensino público,
O nosso posicionamento é que ele se mantenha público, os cursos de graduação gratuitos, os cursos de pós-graduação gratuitos, porque a autonomia ela tem que ser preservada. A autonomia que vai, a autonomia administrativa da universidade, então não pode haver uma interferência dentro de uma universidade ao ponto dela ter que suspender um seminário, porque aquele seminário não é bem visto perante o tema não é bem visto perante o governo federal. Então, eu acho que dentro disso, a nossa posição é muito clara e muito firme dentro do programa em relação à preservação de uma universidade pública, gratuita, de qualidade, laica e que pratique a reflexão e a crítica. Muito obrigado, professor. Obrigada ao senhor também. Estamos com o professor Jerônimo Libonati, do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais e atual diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Professor Jerônimo, como é que a chapa de vocês entende a ideia de universidade pública, gratuita, laica e de qualidade? Primeiro eu gostaria, Marcos, de agradecer a você, né, essa oportunidade de falar para a comunidade da universidade, técnicos administrativos, professores e os alunos. A nossa chapa, né, denominada de gestão integrada com inovação. Então, essas são as preocupações fortes nossas. Na formação do nosso programa, a gente deixa bem claro, né, nossos princípios, nossos valores. Estamos numa universidade pública, gratuita, laica, diferente, né, diferenças de opiniões, diferença de opções. Então, isso a gente vai preservar, a gente vai brigar por isso, é resistência total em cima desses valores. E o último e principal, talvez assim um dos mais fortes, é a autonomia universitária. Então, a gente vai brigar, sim, pela autonomia. A construção de todo o nosso programa tem como alicerce esses fundamentos, esses princípios. Formamos a ideia de um programa forte na nossa experiência, minha e do professor José Luiz, do LICA, né, que é diretor há 18 anos. Então, essa junção, minha experiência com a do Zé, é que a gente está colocando para a universidade nesse debate tão importante que a universidade está vivenciando. A gente construiu, a partir desses princípios, esses valores, e que a universidade, a partir desse momento, ela tem de gerar pesquisa, ensino, extensão e compromisso social com qualidade, extrema qualidade, a gente tem que colocar disso, é uma preocupação. Por que isso? A gente entende que a universidade é necessária, a visão do Darcy Ribeiro, ela é necessária, ela é importante para a sociedade, para atender às expectativas da sociedade atuais e futuras. A partir dessa construção de princípios, valores e entendimento dos elementos importantes que a universidade oferece à comunidade, a gente estruturou o nosso programa em 4 eixos estratégicos que a gente vem falando fortemente. Hoje mesmo já vim de 3 grandes encontros na universidade, no campus do Recife. Então, a gente tem uma preocupação forte em cima da infraestrutura, o primeiro eixo, da integração, da internacionalização e das pessoas. É notório que a gente tem dificuldade na universidade em infraestrutura, manutenção, ampliação que são necessárias. Talvez hoje o mais forte isso está no restaurante universitário. Então, a gente vai focar no investimento, ampliação do restaurante universitário, do atual, mas também descentralização do espaço de restaurante, de alimentação da universidade, especificamente dos restaurantes universitários. No nosso programa, a gente coloca, inclusive, com oferecimento de pratos que são vegetarianos, né, pratos importantes para isso, atender esse público. Então, a manutenção é fato importante, mas também investimento a gente vai estar preocupado. Integração, a gente sente que a universidade precisa ter, primeiro, integração interna entre os programas, entre os cursos, entre projetos. As soluções hoje são interdisciplinares, são soluções multidisciplinares. Então, a gente está forte também no programa isso. A partir daí, a gente fala de integração externa. O reitor precisa sair cada vez mais da universidade na busca de projetos de pesquisa, de extensão, em busca de recursos públicos e privados, parcerias públicas e privadas, com órgãos governamentais e instituições privadas. Essa é uma preocupação nossa, para que aí a gente comece a criar uma interação cada vez mais forte com a sociedade. A gente tem saído nesse momento na universidade procurando
o entorno da universidade, organizações, e isso tem sido uma preocupação da sociedade, que a universidade chegue mais próxima da sociedade. O terceiro é a internacionalização. A universidade é cada vez mais global, a gente precisa cada vez mais sair, né, e discutir problemas da América Latina, problemas da África, problemas né, e a gente tem de aumentar da Europa, e a gente precisa cada vez mais desenvolver isso na nossa universidade. E o último eixo, importante como todos eles, é a motivação dos funcionários. A gente precisa trabalhar a questão da capacitação, a questão da qualidade de vida e a discussão, por exemplo, hoje que domina, né, a discussão do ponto eletrônico, a discussão da carga horária, da flexibilização. Então é importante que a gente abra um diálogo forte, né, com os técnicos administrativos, que a gente consiga dialogar e chegue uma solução que gere motivação na universidade. A gente acredita que o funcionamento desses eixos vai trazer motivação para os três segmentos e a gente possa avançar e construir uma forte universidade, uma universidade cada vez mais forte. Eu que agradeço, Leonardo. Obrigadão. Um abraço. Estamos com Alfredo Gomes, professor do Departamento de Fundamentos Sociofilosóficos da Educação e atual diretor do Centro de Educação. Alfredo, o que a tua chapa pensa sobre o lema, o ideal de universidade pública, gratuita, laica e de qualidade? Nós lideramos um movimento que nós chamamos Mude UFPE. Trata-se de um movimento que é união, democracia e excelência. Queremos pautar na universidade a importância de unificar o seu corpo docente, discente e os técnicos em defesa da universidade pública, da defesa da universidade financiada com recursos públicos, uma universidade plural, democrática e inclusiva. O momento atual exige a responsabilidade de nós, que lideramos a universidade, apresentamos uma proposta para a universidade, um esforço de unificar para defendê-la conforme os marcos da Constituição Federal de 88. Então, estamos nesse caminho para defender e fortalecer a universidade. Do ponto de vista da democracia interna e também no contexto mais amplo da sociedade brasileira, é fundamental fortalecer os valores democráticos na nossa instituição e, consequentemente, na esfera pública de maneira geral. Então, a nossa proposta, o nosso projeto, vem ao encontro de uma demanda da nossa sociedade, da nossa universidade, para fazer essa defesa. Nós não podemos fazer isso sem o apoio da sociedade. Temos que chamar a sociedade para participar do processo de fortalecimento da universidade pública, que vem sendo atacado no momento, né, em face do contexto que se apresenta. Precisamos recuperar a sua capacidade de integrar-se com a sociedade, do ponto de vista das instituições públicas, municipais e estaduais, do ponto de vista dos movimentos sociais, do ponto de vista também dos setores produtivos. A nossa proposta é buscar recuperar o protagonismo político, acadêmico e científico da universidade. Isso se faz na capacidade do diálogo, ampliando a capacidade da universidade de interagir com a sociedade e fortalecendo ela internamente. Faz-se necessário, desse ponto de vista, redefinir o modelo de gestão da universidade, um modelo que seja, ao mesmo tempo, dialógico, que converse com todos os segmentos, que converse com a sociedade e que foque na resolução dos problemas históricos que a universidade ainda não conseguiu resolver. Temos que também garantir, dentro dessa plataforma mais ampla, um modelo de gestão participativo, ou seja, símbolo de uma democracia acadêmica, né? Com canais de comunicação direto com os estudantes, por meio de mesas de diálogo, com os técnicos administrativos também nesse sentido, né, para que a gente possa fazer com que a universidade se integre profundamente, né, e constitua o seu ideal de uma universidade pública comprometida com o processo de transformação social,
comprometida com o engajamento e a transformação da sociedade no seu sentido mais amplo, né? Eu chamo a atenção para uma dimensão que é fundamental da Universidade Federal de Pernambuco, que ela está associada a várias outras instituições que lidam diariamente com conhecimento, né? É o caso, por exemplo, do IFPE, é o caso, por exemplo, do ITEP, da Universidade Rural, ali perto. E a universidade, então, tem que fazer a liderança para melhorar o seu entorno, né? Criar condições de bem-estar dentro da universidade, elevando, portanto, a qualidade de vida. E não faz isso sem criar canais específicos, né, de comunicação, né? Nossa chapa Mude UFPE, que integra o professor Moacir, da oceanografia, né, está conosco construindo essa proposta. Tem vários outros professores, técnicos e estudantes que integram esse movimento, né, no sentido de liderar as mudanças requeridas no contexto atual que a universidade vive. Claro, fazendo a defesa de uma universidade pública, plural, inclusiva, diversa e financiada com recursos públicos. Muito obrigado, eu que agradeço. Gostaria de agradecer a participação dos candidatos a reitor e vice-reitor nas eleições que serão realizadas nos próximos dias 29 de maio e 12 de junho e convidar você a continuar acompanhando Trilhas da Democracia, sempre às terças-feiras, às 9h30 da noite, com reapresentação aos domingos às 7 horas da noite. Até lá!